Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Online Traders Interinvest Educacional. Meu nome é Fabiano Oliveira e eu vou trabalhar com vocês hoje uma operação que a gente fez na Positivo Informática, na Posi 3. Tá? Começando com as análises que a gente faz diariamente aí, o nosso Ibovespa, depois de um candle muito feio, vários candles feios, a gente teve uma queda acumulada aí de 6% em 5 pregões. Hoje deu uma trégua nessa queda e a gente acabou fazendo um candle aqui bem complicado para operações day trade, tá? Que é aquele que a gente conhece como harami, como mulher grávida, tá? Ele não rompe nem as máximas nem as mínimas do candle anterior. Isso aqui é um sinal de indefinição do mercado, sinal que o mercado para pensar o que está acontecendo, para ver se continua batendo ou se volta a comprar, se retorna à tendência primária que era de alta. Então é um momento onde a gente passa por muita consolidação no intraday, tá? O que prejudicou bastante as nossas operações day trade. Hoje não saiu nenhuma grande operação, foi um dia que a gente ficou a maior parte do tempo parado, né, em função dessa consolidação do mercado. Enfrentamos hoje também problemas no sistema da Bovespa, então muitos ativos, mais da metade dos ativos que a gente acompanha aí, ficaram parados após as 4h30, retornando só nos últimos minutos aí do pregão. Tá? Então também ficamos parados uma boa parte do tempo em função disso. Então, gente, enfrentamos bastante consolidação. Aqui no intraday, vocês podem observar que até tentou subir no começo, depois começou a ceder vagarosamente e consolidou o restante do dia. Tá? Então não nos deu aí grandes oportunidades de operação. Ok? O Dow Jones ele deixou um candle mais feio que o nosso, tá? Um candle mais complicado que o nosso, uma vez que também após esse candle horroroso que ele fez ontem, a gente caiu muito forte, deixou um candle hoje pequenininho, sem romper também nem máximas nem mínimas, tá? Então pouca variação, consolidação o dia inteiro, não conseguiu romper nenhuma máxima importante, nenhuma mínima importante, não montou nenhum pivô de alta em relação aos tempos maiores, 60 minutos para cima. Então ficou aqui enrolado também, poucas operações, influenciou pouco o nosso mercado, porque não tinha nada acontecendo. Tá? Então a gente acabou acompanhando e consolidando o dia inteiro. Tá? O intraday do Dow Jones foi até pior do que o nosso. Tá? Vocês estão vendo aqui o intraday do Dow. Chegou a haver rompimentos. Tá? Então a gente teve aqui rompimento dessa máxima do dia aqui, porém já voltou. Okay? A mínima do dia também chegou a ser rompida aqui no finalzinho, mas também logo voltou. Então operamos dentro deste canal de consolidação o dia todo, tá? Então sem grandes possibilidades de operações day trade. Tá? Precisamos ficar de olho no Dow agora, além deste ponto que é fundamental, 10.978, a gente pode ficar de olho no Dow Jones neste valor aqui, ó, tá? 11.042. Rompendo esse valor, ele deve buscar os 11.200 pontos e rompendo isso, deve retomar a sua tendência de alta. Tá? Não podemos perder agora esse valor de 10.978, que é o fundo que a gente está tentando cravar aqui. Se isso for perdido, abre espaço para corrigir aí, talvez até os 10.900 pontos, alguma coisa em torno disso. Tá? Então ficar de olho nisso aí. Se romper esse valor aqui, a gente pode acreditar que ele vai voltar a subir. Se romper para baixo, esse valor de 10.978, a gente pode acreditar que ele vai continuar a correção dele. Tá? Enquanto isso, estamos consolidados, não tem muita coisa para se fazer. Tá? Em termos de Ibovespa, tá? No gráfico diário, pontos interessantes que a gente pode observar no pregão de amanhã são esses aqui, 70.079 pontos, 70.080 pontos, que seria a máxima do dia de hoje. Rompendo isso, abre espaço para buscar 70.364 e rompendo isso, tem caminho livre para retomar a tendência primária que era de alta até então. Tá? Não podemos perder, como eu já disse antes, este valor aqui. Tá? Perdendo isso aqui, 68.662, a gente abre espaço para uma correção ainda maior, que é até difícil a gente dizer aonde que vai parar. Okay? A operação que eu vou mostrar para vocês hoje foi uma operação realizada na Positiva, na Posi 3. Observa que o ativo, depois de montar aqui sucessivos pivôs de baixa, simplesmente derreteu aí em 3 pregões 25%, aproximadamente 25%. Tá? Então a gente já estava de olho nesse ativo em função do afastamento em relação às médias. No pregão de ontem, ela chegou a se afastar das médias aí 22%, das médias do gráfico diário.
Lembrando que essa é uma média de 17 períodos exponencial, ok? Então a gente já estava de olho nesse ativo em função desse afastamento. Como caiu demais, começa a gerar interesse de comprador aí. Quem está vendido aqui em cima começa a zerar a posição, muita gente começa a comprar achando que ficou barato, e também tem nós, day traders, que já começamos a nos interessar por um possível repique nos tempos menores, tentar aproveitar esse movimento. Tá? Então a gente já estava de olho nesse ativo desde ontem. Olhando o intraday dela, vocês podem observar que ela abriu já fazendo mínima em relação a ontem, aqui neste primeiro candle, porém com volume pequeno e já voltou tudo, deixando esse invertido aqui. Tá? Então foi lá, fez máxima do dia, corrigiu e voltou a fazer máxima do dia. Tá? A gente estava de olho neste rompimento da máxima aqui, ó, que era 12,18. Tá? Em função do pouco volume, a gente não conseguiu pegar aqui no 12,18, a gente conseguiu pegar ela aqui no 12,22. Tá? Foi onde a gente conseguiu comprar a positivo. Então, vou colocar para vocês aqui a compra 12,22, certo? Fizemos a compra exatamente aqui neste ponto, quando foi rompido, tá? Como a gente estava muito longe do fundo anterior, a gente optou por ajustar o nosso stop pelo gráfico de 15 minutos, tá? Então aqui está, gráfico de 15 minutos. Fizemos a compra aqui, certo? E o nosso stop estava sempre 1 centavo abaixo do candle anterior de 15 minutos. Tá? Então nesse momento o nosso stop estava aqui no 12,12. Conforme os candles foram sendo rompidos, a gente foi ajustando o nosso stop. Tá? Então aqui a gente colocou o stop no 12,18. Aqui nós colocamos o stop no 12,21, não vou colocar a linha porque ela coincide com a nossa entrada. E aqui a gente já não tinha mais risco, tá? Estava arriscando só 1 centavo. E fomos alterando o stop. Tá? Então aqui ele ficou no 12,29. Neste candle aqui. Aqui ele ficou no 12,30. Quase fomos estopados aqui nessa situação, mas não chegou a estopar. E finalmente colocamos nosso stop aqui no 12,45. Tá? Então está aqui 12,45, certo? Aonde a gente foi estopado. Tá? Então vendemos a nossa posição aqui no 12,45, quando fomos estopados nesse momento. Ok? Bom, gente, o resumo da operação, a gente fez aí do 12,45 ao 12,22, são 23 centavos, tá? 23 centavos em cima de 12,22 que a gente comprou, é 1,9%, quase 2% a operação, tá? Então uma operação tranquila, ajustando os stops a todo momento, sem correr grandes riscos na posição, tá? Essa operação ela demorou aproximadamente aqui 1h44, foi o tempo que a gente ficou nela, e optamos por sair aqui quando foi rompida essa média. Tá? Esse gráfico está um pouco estranho, porque ela foi um dos ativos que parou as negociações na Bovespa. Tá? Então esse candle esquisito aqui foi quando ela voltou a negociar bem pertinho das 18 horas. Lá, tá? Então esse finalzinho do gráfico a gente pode desconsiderar. O pregão mesmo ele veio até aqui. Tá? Daqui para frente encerrou o pregão e não conseguiu mais fazer nada de interessante com ela. Espero que vocês tenham gostado da operação. Quem quiser aprender a operar dessa maneira, pode fazer um de nossos cursos. Nós temos cursos ao vivo durante o pregão. Inclusive essa operação foi realizada ao vivo durante o pregão no nosso curso. E também temos cursos em vídeo, que você pode assistir aí na sua casa e aprender as técnicas que a gente utiliza para montar nossas operações. Basta você acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br ou www.onlinetraders.com.br. Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.